Um pequeno fragmento de papiro, trazido do Egito para a Alemanha, foi traduzido e interpretado há alguns dias. E, para surpresa dos pesquisadores, eles descobriram que aquele pequeno texto de 1600 anos era parte da mais antiga cópia conhecida do chamado Evangelho da Infância, atribuído ao apóstolo Tomé, um antigo texto cristão que descreve a infância de Jesus e que já teve enorme popularidade no passado, mas que não entrou para a lista autorizada pela Igreja do Novo Testamento. O fragmento, que mede cerca de 11 por 5 centímetros, contém um total de 13 linhas em letras gregas, cerca de 10 letras por linha, e é originário do Egito Antigo tardio. De acordo com um comunicado à imprensa da Universidade Humboldt de Berlim, no início do mês de junho deste ano de 2024. O fragmento de papiro, parte do arquivo da Biblioteca Estadual e Universitária de Hamburgo, foi descoberto após ser escaneado e colocado online como parte de um projeto de digitalização em andamento. Ele contém parte de uma história da sessão inicial do Evangelho da Infância de Tomé, em que um jovem Jesus molda pássaros de argila e então os traz à vida. Nós quase o ignoramos. Esse texto não é de um livro, é provavelmente um mero exercício de escrita. Por esta razão, a caligrafia não é muito boa e o fragmento é muito pequeno, explicou o Dr. Lajos Berkes, do Instituto para o Cristianismo e Antiguidade da Humboldt Universität, em Berlim. O Evangelho da Infância de Tomé, que, pelo que sabemos, foi considerado como um texto herético pelos primeiros líderes da Igreja, contém narrativas acerca do menino Jesus interagindo com a sua família e vizinhos na cidade de Belém. As histórias acontecem quando Jesus tinha entre 5 e 12 anos de idade, preenchendo uma lacuna em sua biografia entre as narrativas de nascimento de Mateus e Lucas e a história de Lucas sobre o Jesus no templo. O Evangelho da Infância gozou de popularidade até a Idade Média, e versões foram encontradas em siríaco, grego, latim, amárico e até mesmo em irlandês, entre outras línguas. A obra é mencionada por escritores cristãos a partir do II século. Em geral, acredita-se que foi originalmente composto em grego, embora alguns estudiosos tenham afirmado que foi composto em siríaco, uma versão da língua aramaica das primeiras comunidades cristãs do Levante. No Evangelho da Infância, Jesus é mostrado como uma criança precoce, frequentemente às voltas com problemas e então usando seus poderes em desenvolvimento para evitar o desagrado de José. O problema é que Jesus é retratado ali usando as suas supostas habilidades milagrosas, não apenas para criar vida e curar, mas também para matar várias crianças que o irritavam e fazer com que outras ficassem cegas. Às vezes atribuído ao apóstolo Tomé, um dos 12 discípulos originais de Jesus, o Evangelho da Infância, porém, não está diretamente relacionado ao Evangelho de Tomé, um documento cristão primitivo extra-bíblico diferente. O fragmento de papiro recém-traduzido contém parte de uma história conhecida como a vivificação dos pardais, no qual Jesus brinca no val de um riacho caudaloso e molda 12 pardais a partir da argila macia que encontra na lama. Quando seu pai José o repreende e pergunta por que ele está fazendo tais coisas no dia de Shabat, no sábado sagrado,
Jesus, de 5 anos, bate palmas e dá vida às figuras de argila. A narrativa completa é como segue. Quando o menino Jesus tinha 5 anos, ele estava brincando na parte estreita de um riacho caudaloso. Ele estava reunindo as águas correntes em lagos e imediatamente elas foram purificadas, e ele ordenou estas coisas com uma única palavra. E depois de fazer barro, moldou com ele 12 pardais. E isso foi no sábado, quando ele fazia estas coisas. Mas também havia muitas outras crianças brincando com ele. Então, um certo judeu viu o que Jesus estava fazendo enquanto brincava no sábado. Imediatamente ele partiu e relatou ao pai de Jesus, a José: Olha, seu filho está no riacho e pegou barro e formou 12 pássaros e profanou o sábado. E José foi até a área e, quando o viu, gritou: Por que você está fazendo estas coisas que não são permitidas no sábado? Jesus, porém, bateu palmas e gritou para os pardais: Partam, voem e lembre-se de mim agora que estão vivos. E os pardais partiram, gritando. Quando os judeus viram isso, ficaram maravilhados. Depois de partirem, eles descreveram aos seus líderes o que tinham visto Jesus fazer. A história da vivificação dos pardais é encontrada também em um texto do século II, chamado de Epístola dos Apóstolos, um resumo da vida de Jesus e nas perguntas de Bartolomeu, do século IV. É possível que estes escritores conhecessem a história por tradição oral, mas eles poderiam muito bem tê-la tirado do chamado Evangelho da Infância, de autoria de Tomé. Fora do cristianismo, a história também é encontrada no Alcorão, nas Suratas 3 e 5, e em uma versão do Toldot Yeshu, um anti-evangelho judaico que narra eventos depreciativos sobre Jesus. É interessante notar que os antigos cristãos foram suficientemente expostos a esta história para considerá-la genuína. E é assim que muitos a viam. Muitas das histórias sobre Jesus no Evangelho da Infância, de alguma forma, prenunciam o que ele fez quando adulto, no Novo Testamento, sejam coisas positivas quanto coisas reprováveis. Mas por que estes textos não entraram para o Novo Testamento? Alegam-se várias razões. Entre elas, a primeira é que a obra é apócrifa. É curiosa esta razão, posto que todas as obras do Novo Testamento podem ser denominadas assim, apócrifas. Não há exata segurança ou certeza alguma quanto à autoria de várias, senão de todas as obras que compõem o Novo Testamento. A autoria das mesmas é, via de regra, apenas atributiva. A segunda razão seria que a aceitação da obra nas comunidades antigas, razão esta que não faz sentido quando sabemos que ela não só era conhecida, como também era tida em alta conta por várias comunidades cristãs antigas. A terceira razão seria porque o Jesus apresentado ali é violento e vingativo, tendo matado por meio de seus milagres no mínimo 3 pessoas, amaldiçoado algumas, cegado outras e deixado mais alguns aleijados. Como se o Jesus do Novo Testamento tivesse sido manso e moderado, sendo que ao lermos certas passagens da sua vida e ensinos, este motivo se desfaz. A quarta razão seria porque esses relatos são de fonte gnóstica, como se João, capítulo 1, verso 1, e várias falas de Paulo também não o fossem. Enfim, foi mera escolha arbitrária, escolha essa que até poderia ser justificada pelas manobras de Eusébio de Cesareia, por exemplo, que jurou manter somente aquilo que fosse benéfico para a causa cristã e rejeitar o que lhes fosse negativo ou depreciativo.